Teoria sistêmica. Muitos conhecem este termo, poucos sabem a diferença entre sistemas observados e sistemas observantes. Você sabe que esta diferença influencia na nossa posição como profissionais frente à família? É sobre este tema que nós vamos falar hoje. Meu nome é Denise Magalhães Faria, sou psicóloga, diretora do ITFMG, um centro de formação para terapeutas de casal e família. Temos um curso de formação em terapia de casal e família, 100% online, com teoria, prática clínica e supervisão. Tem interesse nesta área? Clique no link abaixo e se inscreva em nossa plataforma de ensino. Vamos ao conteúdo. Teoria sistêmica, dos sistemas observados aos sistemas observantes. A teoria sistêmica nasceu em torno de 1950, no pós-guerra. Quais eram as ideias predominantes dos profissionais naquela época? A família poderia ser saudável ou doente. Caberia aos profissionais torná-la saudável quando ela se encontrava doente. Essa era a ideia daqueles que tratavam das famílias e dos casais. Portanto, naquela época, compreendia-se que o profissional tinha ação objetiva frente aos conflitos familiares, podendo torná-la saudável caso ela estivesse doente. A família trazia problemas cuja solução estava circunscrita à forma como ela estava organizada, assim compreendiam os profissionais. Quando a organização da família era transformada, a vida dos elementos da família também se transformava. A relação, portanto, era causal. Causa X, problema Y. Se a gente muda a causa, a gente altera a solução, tá? Trouxe para vocês um exemplo para a gente entender melhor. Num determinado momento, essa esposa, uma família tradicional, pai, mãe e um filho. Num determinado momento, essa esposa faz uma aliança afetiva crescente cada vez mais com seu filho, tá? E diminui também numa frequência ascendente, progressiva, o que? O contato com o marido. Isso aqui é muito comum no dia a dia. A gente ouve isso com muita frequência. E, naturalmente, o final desta história todo mundo já conhece, né? Se a mãe faz uma aliança com o filho, o pai ou o marido fica alijado. E alijado, alguma outra coisa ele vai procurar a que se vincular. A família chegava com este problema na psicoterapia, no profissional. E os profissionais deveriam mudar, portanto, naquela época, o modo como as famílias interagiam para alcançar novos resultados. Gente, é óbvio. Se você vê apenas essa triangulação, o que qualquer profissional vai fazer? A mãe precisa afrouxar esta aliança com o filho e fortalecer a aliança com o marido. Tecnicamente falando, é isso. Se isso acontece, os três vão mudar a configuração, a força das relações, a força do afeto vinculado um ao outro. E, portanto, a família vai se reorganizar afetivamente de uma outra forma. Agora, como instruir a família para que este novo resultado seja alcançado? Na verdade, quando eu falo instruir, não basta apenas, é o que nós vamos ver, uma instrução. Quem dera que fosse assim, né? Portanto, naquela época, o que os profissionais tinham? A previsibilidade do comportamento, que é o que eu acabei de falar. Mudam-se as forças, os vetores afetivos, muda-se a relação. Temos um outro resultado.
O comportamento é previsível, tá? Lá atrás nasceram o quê? As escolas que exploravam as condições de desequilíbrio da família com o intuito naturalmente de torná-la equilibrada. Portanto, várias são essas escolas: estratégica, estrutural, escola de Milão, trigeracional, comunicacional, bohemiana. Tem outras, essas são as mais notórias. Os profissionais acreditavam se encontrar fora do sistema. Isso é importante a gente ter como compreensão. O fato do sistema ter um determinado problema e o profissional conseguir observar aquele problema de fora do sistema facilitava para o profissional encontrar a solução, já que ele não estava misturado com a problemática da família. O seu olhar, portanto, era neutro. Isto é o que eles compreendiam num primeiro momento do desenvolvimento da teoria sistêmica. A relação do profissional com a família era tida como objetiva. Construíram, naquela época, as escolas, os estudiosos, conceitos como estrutura da família, posição hierárquica dos membros, como eu falei, as próprias triangulações, alianças afetivas, coalizões, diferenciação do self, processo de pertencimento e separação, entre outros. O que nós estamos trazendo para vocês num primeiro momento? Este é o sistema observado. Está relacionado ao que nós estudamos, que se chama cibernética de primeira ordem. Portanto, naquela época, o sucesso ou o fracasso da terapia com o terapeuta, com a família, na verdade, estava relacionado ao bom ou ao mau desempenho do profissional. Não era o profissional que fazia intervenção? Se ele muda ali a relação da mãe com o filho, do pai com a mãe, muda-se o resultado. Ok. Portanto, compreendia-se que se o profissional faz uma boa intervenção, a família vai alcançar um bom resultado. Isto era a compreensão dos primeiros profissionais frente à problemática da família, sistema observado. Agora, gente, o que acontece? Vamos fazer as seguintes perguntas. As famílias chegavam a alterar o seu comportamento e alcançar um novo resultado? Será que sim ou não? Sim. Porque elas estavam em tratamento. Elas estavam, de certa forma, submetidas à direção que o profissional dava. Outra pergunta. As famílias mantinham aquele novo modus operandi? Será que com o correr do tempo as famílias conseguiam manter uma nova operação das relações mais saudável? Resposta é não ou nem sempre. Frequentemente não. Por quê? Porque, gente, a direção para a mudança de comportamento vinha de quem? Do profissional. Eu mostrei para vocês agora, é lógica a direção, uma nova direção de determinadas forças afetivas num sistema, seja familiar, seja conjugal, para se alcançar um novo resultado. Isso todo mundo sabe. A questão é, o profissional instruía uma nova direção. Ele não alcançava essa nova direção a partir da interação com a família. Não era essa a ideia num primeiro momento, mas ele tinha a perspectiva de como a família deveria alcançar um novo resultado e fazia uma instrução adequada, que a família mudava, mas não conseguia manter. Tá? Então, o que nós temos num primeiro momento sobre os sistemas observados é essa ideia, essa literatura que eu estou trazendo. O que acontece? Já que a família não conseguia manter aquela
aquela nova organização instruída pelo profissional. Nós temos aqui um tempo de instabilidade, onde um determinado profissional, que é um físico, ele faz a seguinte pergunta: quem observa o sistema, observa através de quê? O sujeito da frase é o observador. Quem era o observador naquela época? Nós, profissionais. Então a pergunta dele é: quem observa? O profissional que observa o sistema observa através de quê? Através do seu próprio olhar. Portanto, o profissional que observa o sistema observa a si mesmo observando o sistema. Com esta nova compreensão, a partir da ideia deste físico, os profissionais que trabalhavam com famílias e casais passaram a ter uma nova interação com a família. A gente passa do que eu trouxe, que é a cibernética de primeira ordem, para a cibernética de segunda ordem. Agora sim, nós vamos começar a compreender como que esta alteração da posição do profissional frente à família muda totalmente a direção do tratamento. É importante a gente compreender bem como que isso é fundamental. Nós que observamos as famílias, observamos a partir de um crivo pessoal, por mais que a gente tenha estudo específico na área. Portanto, nós vamos trazer, além do sistema observado, os sistemas observantes na próxima aula.